Fala aí, nação tricolor! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor. E vamos ver essas últimas polêmicas no São Paulo. Então vamos ver essas últimas notícias. E em breve eu estou de volta para comentar. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Quero te atualizar agora sobre mais uma confusão envolvendo São Paulo e seus dirigentes. Nos últimos dias vazou um áudio de uma mulher chamada Rita de Cássia Adriana Prado. E ela cobrava o Douglas Schwartzman, diretor das categorias de base, aquele que também se envolveu em confusão relacionada à venda de camarotes de maneira clandestina. Nesse contato telefônico, a Rita cobrava o Douglas por não ter recebido um carro BMW. Só para você entender, São Paulo e Austin, que é uma concessionária da BMW, haviam firmado um acordo no início dessa temporada que previa a cessão temporária de 12 carros BMW para o São Paulo, num contrato de abril a dezembro. Durante esse período, na troca por esses 12 carros, São Paulo cederia um camarote para 31 pessoas no Morumbis, além de propriedades de marketing e outras ativações. Dos 12 carros blindados, 5 blindados, e coube ao Júlio Casares, o presidente do São Paulo, escolher quem ficaria com esses carros. 4 ficaram para a presidência, 2 para o social, 1 para o financeiro, outros 3 para o departamento de futebol e mais 2 para a área administrativa. Nesse contato, a Rita cobrava do Douglas Schwartzman que ela recebesse um carro. E o Douglas dizia que não tinha por que ela receber esse carro, até porque ela foi apenas uma intermediária da negociação. Vamos ver se esse assunto também vira alvo de investigação da polícia. Já contei para vocês que o Thiago Corrêa, o mesmo delegado que conseguiu indiciar o presidente do Corinthians, Augusto Melo, por furto qualificado, formação de quadrilha, entre outras coisas, está investigando o sumiço de mais de 10 milhões de reais do São Paulo, com saques periódicos, todos relacionados à contratação de atletas. O repórter Thiago Salazar está de volta agora para falar do São Paulo e eu tô curiosa para saber, Salazar, qual é a notícia que você traz aí do Tricolor pra gente. Olha, Michele, o São Paulo mais uma vez imerso nessa crise política, muito por causa das desconfianças em cima da gestão de Júlio Casares. Dessa vez, um grupo de conselheiros protocolou um pedido de destituição para ser debatido e discutido dentro do Conselho Deliberativo do São Paulo. Esse pedido pode, portanto, acabar com um afastamento do presidente Júlio Casares. Para isso, pelo menos 2/3 ou 170 conselheiros precisam votar em plenário a favor dessa decisão. A pauta, por enquanto, ela sequer foi marcada. O presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo, ele tem um prazo para analisar este pedido. Porém, os conselheiros estão convictos de que a pauta avançará no Conselho, já que o Estatuto diz que isso deve acontecer caso mais de 50 assinaturas sejam colhidas. E este grupo conseguiu 57 assinaturas. Chama a atenção também cerca de 13 conselheiros que faziam parte da base de apoio do Júlio Casares, que aceitaram participar desse grupo que solicita a destituição do atual presidente do São Paulo, o que deixa evidente também uma perda de apoio no grupo, na base de apoio ali do Júlio Casares. Tudo isso porque o presidente Júlio Casares e a gestão dele estão sendo investigadas em inquéritos policiais da Polícia Civil sobre supostos desvios de verba do clube nas negociações de atletas e também na comercialização de camarotes e ingressos do Morumbis. Essas investigações, elas estão avançando, algumas já são um pouco mais antigas, outras mais recentes. Agora, por causa do recesso do judiciário, tudo deve ficar para 2026, mas são áudios aparecendo, vazamentos, documentos, inquéritos policiais e tudo isso deixando a situação do Júlio Casares desconfortável, ao ponto de agora os conselheiros terem protocolados, de fato, um pedido de impeachment, o que promete aí um início de 2026 do São Paulo bastante conturbado e com possibilidade real, sim, de Júlio Casares acabar passando por um processo semelhante ao que aconteceu com Augusto Melo lá no Corinthians. Então, Michele, hoje, por enquanto, as notícias do São Paulo são basicamente essas. Todo mundo preocupado e atento a esse caráter político dentro do Morumbi. Nossa, obrigada, Salazar. Gente, que turbilhão que virou o São Paulo, assim, né? Já tá com um monte de dívida. Agora esse
essa situação, esse escândalo? O que vocês estão achando disso? O que está rolando nos bastidores é algo muito pesado. A gente precisa aguardar a confirmação ou não. A justiça está apurando. Mas o que está se rolando nos bastidores é realmente coisa grande com peixe grande. E o que assusta, para mim, são pessoas que conhecem os bastidores do São Paulo e colocando publicamente que o que está aparecendo agora é só a ponta do iceberg. Então você imagina só, pessoas que conhecem o ambiente, conhecem os bastidores, falando uma coisa dessas, eu fico até temeroso em relação ao que está acontecendo de verdade. Como a gente vem dizendo, não temos acesso aí a nenhum documento, a nenhuma prova, nada. O que a gente sabe é pelos áudios vazados que já demonstram que há algo suspeito no ar, existe uma investigação e os conselheiros do São Paulo, inclusive muitos da situação, que sempre estiveram ao lado do presidente Júlio Casares, também fazendo parte desse documento, pedindo aí uma abertura de até possível impeachment do presidente. Enfim, o negócio está feio no São Paulo. Hora de falar sobre o São Paulo, que terá dinheiro extra. O Tricolor tem em mãos uma proposta de 6,5 milhões de reais pelo atacante Eric. Jogador que pertence ao São Paulo, esteve emprestado ao Vitória. O time baiano fez oferta para aquisição do atleta, mas a melhor proposta na mão do São Paulo é do Curitiba. Coxa oferece 1 milhão de euros pelo atleta de 28 anos de idade. Como o Vitória ofereceu menos e ainda deve 1 milhão de reais da multa por ter utilizado o Eric no confronto contra o São Paulo no finalzinho do Campeonato Brasileiro de 2025, tudo leva a crer que o Eric vai ser reforço do Coxa. 6,5 milhões de reais que certamente ajudam o São Paulo na busca por contratações. Já falei para vocês que o São Paulo tem até esse momento apenas o Danielzinho. Marlon Freitas é uma nova possibilidade, um zagueiro e um meio atacante são outras prioridades. O São Paulo também está de olho em laterais direitos. Só para arrematar, em relação ao Eric, temporada pelo Vitória de 38 jogos, 3 gols e 5 assistências, foi titular absoluto e peça importante na manutenção do Vitória na Série A do Brasileiro. Pessoal, o cerco está se fechando. Cada dia sai uma pílula nova de investigação e o Danilo estava me explicando. Não é que eu estou querendo torturar as pessoas, não é isso não, mas é que é coisa pra caramba acontecendo. Cada hora tem uma novidade, tem muita coisa para ler e a de hoje é essa aí, ó. Investigação apura saques em espécie do São Paulo e depósito para cartolas. O dia seguinte é sempre o pior, né, Danilo? Pois é até legal que você tenha feito essa breve explicação, porque eu, nos últimos, de ontem para hoje, né, eu tenho recebido algumas mensagens, alguns torcedores e até amigos são paulinos. Pô, mas você quer fazer isso assim a conta gota? Você quer torturar? Não, é porque é muita coisa para a gente poder checar, ligar, ouvir o outro lado, depois checar de novo, ver prova, ler aquilo, ler o documento, falar com as pessoas, ter que ouvir todo mundo envolvido. É realmente trabalhoso, não é um negócio tão simples assim, que é só um Ctrl-C, Ctrl-V. A gente tem que ler e apurar bastante. Então vai saindo aos poucos. A notícia de hoje dá conta de que desde 2021, mais ou menos, há uma investigação e que há depósitos e saques feitos em dinheiro vivo que chegam perto da casa dos 11 milhões de reais em saques e depósitos em dinheiro vivo, em espécie. O que fizeram com esse dinheiro? Essa é uma próxima parte da investigação. Já há dentro do São Paulo quem fale, não, tudo isso aí é pagamento de premiação, pagamento de bicho. Mas uma coisa é bicho para jogador, ainda assim está possivelmente errado, porque você tem que declarar, você tem que pagar imposto, tem um monte de questão, mas ainda assim, se fosse só para jogador seria uma questão. Mas tem o envolvimento de funcionários e de cartola, com depósitos e saques em dinheiro vivo. Então também é uma nova investigação e assim, o que a gente pode falar é que normalmente, hoje em dia, ninguém faz transações desse tamanho em dinheiro vivo. 11 milhões de reais em saques e depósitos no dinheiro vivo. Lembrando, essa é uma investigação que está sendo tocada pela Polícia Civil. Eu e o Pedro conversamos com a Polícia Civil, que falou que não vai se manifestar sobre, porque quer manter o sigilo das investigações. A gente conversou também com o São Paulo. O São Paulo disse que está à disposição para prestar esclarecimentos, mas que ainda não foi intimado, que ainda não foi convidado a depor ninguém do São Paulo. Fato é que cada dia mais tem novas evidências. Como eu disse ontem, já há uma lista de pessoas envolvidas e a lista é gigantesca e essa lista inclui, de novo, dirigentes,
funcionários, empresários. É uma lista longa. A investigação é grande. Já dá para dizer que tem 3 frentes de investigação no São Paulo hoje. E cada vez que essa investigação vai passando, cada dia que passa, vai aumentando. Porque aí você puxa um fio, mais 2. Puxa outro fio, mais 3. Tem muita coisa para acontecer nos próximos dias do São Paulo. A gente está falando agora no Natal, mas certamente no Ano Novo vai ter coisa, no Carnaval vai ter coisa, vai ser uma longa novela. Muito bem, Rodrigo, você falou outro dia um negócio que eu achei interessante, que é quase que o que nós estamos vendo é um colapso do sistema político do São Paulo, né? É um dos clubes que tem o sistema político mais fechado, mais atrasado, e parece que esse negócio entrou em colapso de vez. O que o Arnaldo falou, ele tem razão que acontece em vários clubes, né? Não é que é uma exclusividade do São Paulo ter alguma espécie de desvio, né? A gente já viu, por exemplo, um caso no Internacional, né? Que gerou inquérito policial, é o que eu lembro que era uma questão de transação de jogador e tal, e efetivamente teve uma consequência ali judicial. Né? Um dos casos que eu lembro que isso aconteceu. O que chama atenção no São Paulo é isso que você falou. Como tem um sistema muito fechado e poucas pessoas que tratam o clube como se fosse uma propriedade privada deles, não tem escrutínio, não tem fiscalização. Não chegou numa reunião agora do conselho que eles estavam discutindo lá a história do camarote, né? Dos ingressos de camarote tinham sido desviados, e um conselheiro do São Paulo simplesmente falou assim, não, vamos enterrar esse caso. Já deu. Não, teve um dos eu não lembro o nome do conselheiro, mas vocês vão lembrar aí. Falou assim, não, tudo bem, bom, eu sugiro que a gente enterre o caso. Então é isso, tratam como se fosse coisa privada, não tem fiscalização, onde não tem, é aquela famosa frase, né? A luz do sol é o melhor detergente. Onde não tem luz do sol e é tudo tratado por poucas pessoas que não prestam conta para ninguém, a tendência é elas irem cada vez tendo mais liberdade de se apropriar. E esse papo que deram de justificativa para o Danilo é bicho de futebol pago em dinheiro vivo a essa altura do campeonato, que tem um monte de contrato ali com bônus por pagamento e tal, não sei o quê. É difícil de engolir, viu? Bom, lembrando os tempos... Então, no passado isso acontecia, né? Sim, até nos tempos do Juvenal, ele chegava com envelope e tal. Juvenal, mas em 2025 anos, é um negócio meio... Essa prática em 2025, vamos combinar. Arnaldo, e aí, ó, dirigente, funcionário, empresários, enfim, o cerco está se fechando. Cerco a quem? Ao São Paulo. Porque para mim... no São Paulo, de quem? Porque acho que para mim são coisas bem diferentes aí, né? Eu acho que no São Paulo, o colapso político, vamos lá, o colapso do sistema político ou do governo Casares que o Rodrigo citou, é uma coisa que tem a ver mais com as denúncias de camarote, com as questões políticas, com a deterioração financeira do clube, com essa investigação da polícia, pelo que o Danilo trouxe até agora, ela tem a ver com como funciona o futebol do São Paulo, né? É uma coisa diferente, eu acho que é uma outra situação. Claro que o presidente é o mesmo. Desde quando, Danilo? 21. O Ministério está... 21. Nós estamos em 25 para 26. Ou seja, ela compreende os últimos 5 anos do futebol do São Paulo, sim, sob a gestão Casares. E aí, o que vocês estão falando, essa situação toda, são as práticas do futebol do São Paulo. Como o São Paulo paga seus... Porque, na verdade, minha galera, não é no São Paulo. Desculpa te interromper, Arnaldo. Desculpa te interromper, mas não é só no futebol, tá? Cartolas em geral, não é só no futebol. Sim. É que a justificativa do São Paulo foi que foi para premiação e bicho. Mas a investigação não diz só sobre o departamento de futebol, é sobre o São Paulo de uma forma geral, social e futebol. Tudo bem. Agora, assim, né? Hoje você se surpreender com mais gente, além do jogador e do técnico, recebendo premiação, não é verdade. Todo mundo recebe, de fato. Todo mundo recebe, né? Existe um rachuncho. Agora, você pagar sem declarar impostos,
na boca do caixa, você não sei o que lá, aí o São Paulo já está burlando as legislações, né? Essa é a questão. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E mesmo em época de Mercadão da Bola, a gente mal consegue falar sobre chegadas e saídas no São Paulo, até porque quase todo dia agora é notícia policial. Agora a polícia investiga saques na conta do São Paulo e depósitos em espécie na conta de alguns dirigentes. Segundo a UOL apurou, alguns deles já está sabendo e justifica internamente que foi bicho ou premiação. Então a polícia precisa ir a fundo nessa notícia, né, galera? Precisa investigar. Mas que nem eu sempre falo aqui no canal, do que adianta a gente ficar pedindo fora Júlio Casares, fora Rui Costa, fora não sei quem, sendo que esses conselheiros continuam lá. Aí chega a eleição do ano que vem para presidente, um indicado do Júlio Casares ou algum amiguinho deles se torna o próximo presidente do São Paulo e continua a mesma coisa. Então esses conselheiros também precisam ser cobrados. Ou São Paulo se profissionaliza de vez, ou vai ter que virar SAF. Não tem outro jeito. Mas se for para esse caminho de SAF, precisa ser uma SAF séria, como a do Bahia, por exemplo, não como a do Botafogo, que está cheio de dívidas e toda bagunçada. O problema é que a gente olha para o lado e vê Palmeiras e Flamengo, que nem são SAF, dominando o futebol brasileiro. Aí fica uma dúvida, será que se o São Paulo não se profissionalizar de vez, daqui 2 ou 3 anos, não consegue disputar de igual para igual com eles? Só que aí a gente vê umas notícias como essa todo dia, fica difícil acreditar. Mas se o São Paulo querer realmente ir para o caminho sem ser SAF, precisa se profissionalizar. Esse dirigente precisa ser outros. O São Paulo precisa investir mais na base, até porque tanto se fala de Palmeiras e Flamengo, mas se esquece que boa parte do faturamento deles é com venda de jogadores. O Palmeiras, por exemplo, fatura entre 400 a 500 milhões de reais por ano com venda de jogadores. Então São Paulo precisa parar de vender suas joias a preço de banana, como foi o caso, né, do Lucas Ferreira, do Matheus Alves, do Henrique Carmo e do William Gomes. E agora a polícia precisa investigar se não está tendo desvio nessas vendas, né, galera? Outro absurdo. O São Paulo também precisa investir em jogadores mais jovens, nem que seja por empréstimo, como Marcos Antônio, por exemplo. O São Paulo também precisa parar de trazer tantos jogadores veteranos. Olha esse ano, por exemplo, Luiz Gustavo ganhava 700 mil por mês. Oscar, que deve se aposentar, 1,5 milhão só do São Paulo, fora o valor da patrocinadora. O Wendel, 1 milhão. Rafael Tolói, quase 1 milhão. Lucas Moura, 1,8 milhão. E esses jogadores praticamente não jogou na temporada. Então, do que adianta chegar livre no mercado, se ganha um alto salário, direito de imagem, mais luvas e só fica machucado? E sobre essa negociação do São Paulo com o Botafogo, na troca de jogadores, que envolvia a ida do Ferrarese, do Pablo Maia e do Rodriguinho, em troca do Vitinho, do Savarino e do Marlon Freitas, na minha visão, ia ser ótima para o São Paulo, mas não deve acontecer, até porque o Savarino e o Vitinho, por exemplo, não quer jogar no São Paulo, e que nem eu já falei no último vídeo, se realmente isso for verdade, e eles não querem jogar no São Paulo, o São Paulo não pode insistir. O tricolor precisa de jogadores que quer jogar no clube, como o Danielzinho, por exemplo, que veio do Mirassol. E se essa troca não acontecer, na minha opinião, o São Paulo não pode emprestar de graça o Ferrarese, apenas com opção de compra e não obrigação de compra. Até porque o Crespo joga com 3 zagueiros e o Ferrarese é sim um bom zagueiro, além de fazer a lateral direita. E que motivo o São Paulo ia ter para emprestar o Ferrarese de graça, sendo que não tem dinheiro
para trazer outro jogador como o Ferrarese. Não faz sentido nenhum na minha visão. Ou vende de vez, ou troca jogadores. Não liberar de graça nem o Pablo Maia e nem o Ferrarese, por exemplo. Já o caso do Rodriguinho é diferente. Ele tem contrato com o São Paulo apenas até o fim do próximo ano. E até agora o São Paulo não conseguiu renovar com ele. Ou seja, ou o São Paulo tenta vender agora, ou vai perder o jogador de graça na próxima temporada. E o São Paulo já estreia no Campeonato Paulista no dia 11, jogando fora de casa contra o Mirassol. No dia 15, vai jogar em casa contra o São Bernardo. No dia 18, fora de casa contra o Corinthians. No dia 21, em casa contra a Portuguesa. E no dia 24, fora de casa contra o Palmeiras. E essa tabela não ficou tão boa assim, porque os jogos mais difíceis, o São Paulo vai jogar fora de casa, contra o Mirassol, o Corinthians e o Palmeiras. Já no dia 28, o São Paulo também estreia no Campeonato Brasileiro, jogando em casa contra o Flamengo. Então essa temporada tende a ser muito difícil, vai emendar Campeonato Paulista junto com o Campeonato Brasileiro. Então se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!